Tudo bem, pessoal? Os comentários sobre O Último Duelo, filme dirigido por Ridley Scott, adaptação do livro homônimo escrito por Eric Jagger, que eu havia recomendado em um vídeo aqui no canal quando discuti sobre grandes livros que virariam filmes em 2021. Até vou deixar o link na descrição caso você não tenha acompanhado. E eu simplesmente adorei O Último Duelo. Que grande filme! Eu fiquei extremamente surpreso com o cuidado histórico e com a adaptação assinada por Ben Affleck, Matt Damon e Nicole Holofcener, até levando em conta o livro, até levando em conta o estilo de escrita do autor. Além disso, a temática envolvida, que é muito pesada. O Martin Scorsese, por exemplo, tinha por mais de 10 anos os direitos de adaptação de O Último Duelo e acabou deixando o projeto de lado. Isso permitiu que o Ridley Scott primeiro se aproximasse dessa base que seria O Último Duelo, demonstrou interesse para ser diretor e aí depois montou a sua grande equipe, tendo em vista, claro, a parceria Ben Affleck e Matt Damon. Muitas pessoas da indústria pensavam que a Disney venderia os direitos de Último Duelo para outra produtora menor, mas isso não aconteceu. E deu tudo certo, porque O Último Duelo é um dos grandes filmes recentes ambientados na Idade Média. O cavaleiro Jean de Carrouge, interpretado por Matt Damon, vê seu ex-amigo, o escudeiro Jacques Legris, interpretado por Adam Driver, ganhar cada vez mais espaço com o conde Pedro II de Alençon, interpretado por Ben Affleck, o que resulta em terras e promoções. Quando Marguerite, interpretada por Jodie Comer, mulher de Jean, acusa Jacques de estupro, o caso vai parar nas mãos do rei Carlos VI, que geraria o último duelo ocorrido na França medieval sob decreto do Parlamento de Paris. O caso base para O Último Duelo foi extremamente discutido na historiografia francesa. Temos registros, por exemplo, do século XIV mesmo, crônicas do Jean Froissart sobre o caso. E desde já, caso você assista o filme e queira se aprofundar, eu deixo mais uma vez a recomendação do livro do Jagger, que é uma pesquisa histórica incrível. E esse livro também, aliás, foi base para um documentário feito pela BBC 4, cerca de uns 15 anos atrás. Mas vamos lá. Um filme ambientado na Idade Média, obviamente, acaba negociando alguns facilitadores com o seu público, seja para evitar possíveis estranhamentos ou mesmo também para não tornar a experiência muito desgastante. Afinal de contas, não é um filme voltado para historiadores, é um filme que ele acaba, então, também tendo esse interesse de levar a história para quem nunca tinha ouvido falar desse caso. Um bom exemplo que eu poderia citar está no tratamento da linguagem, porque nós temos expressões arcaicas, alguns termos também que são posicionados para marcar essa diferença, mas que nunca se tornam proibitivos. O estilo de narrativa de Último Duelo me agradou muito porque nós temos 3 pontos de vista diferentes, a verdade de acordo com cada personagem, a verdade do Jean, a verdade do Jacques e a verdade da Marguerite. Essa divisão brusca em capítulos eu confesso que até me pareceu estranha por um momento porque nós temos a repetição de algumas cenas. Então parece que a progressão fica trancada. Mas depois, quando nós temos a verdade da Marguerite, tudo faz sentido e tudo também é muito bem trabalhado. No mais, na maioria das vezes nós temos cenas semelhantes, com uma diferença de ângulo ou mesmo com uma frase estendida com algum complemento também para gerar toda essa situação que envolve o Jacques, o Jean e a Marguerite. Mesmo assim, eu reconheço que isso causa também alguns problemas no ritmo de O Último Duelo, porque nós temos aqui uma obra que leva em conta questões políticas, questões militares, econômicas e sociais. E alguns personagens acabam inicialmente tendo um grande impacto nessa história e depois ficam de lado, acabam com uma participação bem mais contida, como por exemplo o personagem interpretado pelo Ben Affleck. O Ben Affleck está ótimo na introdução, você tem essa posição de autoridade, mas depois ele aparece apenas com reações. O que mais me chamou a atenção é como o filme teve o cuidado de trazer para a consideração questões sobre a ritualística medieval, e quando a religião entra em cena, a pressão em cima desse caso é ainda maior, já que Deus passa a ser constantemente mencionado. Junto disso, noções de patriarcado e orgulho acabam sendo muito relevantes para a experiência de Último Duelo.
Vamos analisar o personagem do Matt Damon, por exemplo. Olha, o Jean de Carrouge ele buscava manter a honra do seu nome diante de uma situação inesperada. Nós sabemos sobre o seu passado militar, sobre a sua personalidade explosiva e de atritos também que são criados com a coroa e que acabam desencadeando em uma rivalidade com o Jacques Legris, o personagem do Driver. E para quem gosta de filmes históricos, e eu sou suspeito para falar porque a minha formação acadêmica é nessa área, nós temos um prato cheio, superprodução mesmo. Claro que o Ridley Scott tem muita experiência nessa área, até mesmo com produções de orçamento bem maior, mas eu imaginava que como O Último Duelo foi gravado durante a pandemia, em um cenário de incertezas, que a própria produtora diminuiria o investimento, o que não aconteceu. A parte técnica é um dos pontos altos de O Último Duelo e aqui eu ressalto que praticamente toda a equipe que trabalhou nesse filme também trabalhou com Ridley Scott em House of Gucci, que estreia em novembro. Uma coisa que eu senti falta apenas foi de uma trilha sonora marcante, sabe? De uma trilha sonora que realmente desse conta do impacto desse caso. A trilha é assinada pelo Harry Gregson Williams e eu senti em um momento mesmo, assim, uma força, um grande complemento à cena. Eu gostei da montagem, eu tenho certeza, no entanto, que essa perspectiva de 3 pontos de vista diferentes, ela pode gerar estranhamento e até uma reação negativa por parte do público, muito mais por conta da repetição, mas o trabalho de montagem da Claire Simpson, no geral, é muito bom. Antes do aguardado duelo mencionado no título do filme, nós temos algumas cenas de combate. São reduzidas, mas trazem a brutalidade daquele período, conseguem também dar conta do grande risco envolvido. Mas é fato que pouco sobre política acaba sendo realmente abordado com mais detalhes, algo que imagino que foi feito para evitar uma confusão maior no público. E aí eu vou dar o exemplo do personagem do Ben Affleck, porque nós temos uma noção de autoridade bem desenvolvida, o seu personagem bem posicionado, só que aí quando o rei Carlos VI entra em cena, a sua própria participação acaba sendo comprometida. Eu acredito que para evitar maior confusão, o próprio Ridley Scott acabou deixando o personagem do Ben Affleck de lado. Eu digo isso também porque eu vi uma entrevista do Matt Damon falando que algumas cenas com Ben Affleck acabaram sendo cortadas. Nós temos também questões sobre o cotidiano da época desenvolvidas, envolvimento da igreja, como eu disse, a ritualística. Talvez aquela pessoa mais ligada aos fatos estranhe como o personagem do Jean de Carrouge parte para várias tarefas e também várias outras participações militares, mas o filme acaba apenas mencionando isso de segundo plano. Talvez até para não criar a falsa impressão de que o filme prezaria muito pelo caráter militar, para não tirar foco da temática principal. E O Último Duelo é fortíssimo, sabe? É fortíssimo porque envolve um caso de estupro. Causa repulsa, nojo, te faz questionar sobre todo o esquema da sociedade naquele período para proteger o homem e para colocar em dúvida a palavra da mulher também, como a palavra da mulher só seria considerada caso o marido levasse o caso adiante na justiça. Tudo isso com uma base da pesquisa histórica do Jagger, eu ressalto. E aqui eu tenho que elogiar muito o roteiro pela coragem, porque desde o século XIV existia uma linha de defesa do legado do Jacques Legris, tentando diminuir o seu envolvimento no crime cometido. Cronistas, depois historiadores, e o livro do Eric Jagger é muito importante porque ele faz a pesquisa nos arquivos da própria defesa do Jacques Legris. Então o Ridley Scott trabalha com 3 pontos de vista, mas ele não tem medo de mencionar qual é a verdade sustentada nessa pesquisa histórica. E aqui eu fiquei muito, mas muito tocado com a atuação da Jodie Comer, inicialmente como coadjuvante, com menor influência nos pontos de vista do Jean e do Jacques, e aí depois quando a sua história é contada a partir da sua perspectiva, do que aquela mulher tinha vivido, você acaba se emocionando e se envolvendo muito. E outro elogio que eu preciso fazer é pro Adam Driver, que baita ator, e eu não tô falando novidade aqui, né? Mas é como ele mostra as duas faces do Jacques Legris, um homem que se apresentava como muito humilde, mas que era cínico, manipulador, um criminoso. A atuação dele te leva para extremos, porque inicialmente você tem aquela noção do Jacques Legris como um homem bondoso, um homem que não quer se envolver em polêmicas, e aí depois aquele cara nojento, sem escrúpulos, um criminoso mesmo. Então a temática, claro, é muito importante e o filme recompensa o público com uma das melhores cenas de combate medieval que eu já vi até hoje.
muito bem produzida mesmo. E é muito comum nesses casos que os diretores e roteiristas acabem ampliando o tom dramático da história até para colocar o risco envolvido, para engrandecer esse risco envolvido. Tudo que foi apresentado em O Último Duelo tem base nos arquivos, realmente está registrado e aconteceu. Eu fecho O Último Duelo com a nota 8. O Ridley Scott está com 83 anos de idade e extremamente ativo. Aliás, que bom ver um grande filme do Ridley Scott de novo. Ele assina como produtor em vários projetos, seja no cinema ou na televisão. Ele tem 4 filmes para apresentar como diretor no futuro próximo. O primeiro será House of Gucci agora no mês de novembro. E assim, eu não sei se a Disney vai investir na campanha de Último Duelo, mas desde já conta com a minha torcida e vai contar com alguns votos também. Eu destaco a dificuldade de adaptar o livro do Jagger e como isso foi bem feito aqui. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!